Seja muito bem-vindo ao Pod da Gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e tem grande impacto na vida profissional de muitas mulheres. A estabilidade da gestante no trabalho, inclusive nos casos de contratos temporários. Afinal, grávida contratada por tempo determinado também tem direito à estabilidade? O que diz a lei? Como os tribunais têm decidido essas situações? Para esclarecer esse assunto de forma prática e objetiva, a gente recebe hoje a advogada Fernanda Pimentel, que vai compartilhar a experiência e explicar os principais direitos e cuidados sobre esse tema tão importante. Fique com a gente porque o episódio está só começando. Bom, para quem está nos ouvindo aqui, nós vamos falar de um tema, então, bastante importante nesse campo aí dos direitos trabalhistas, né? Que foi uma nova medida que trata da garantia da estabilidade aí para gestantes que estão em contratos temporários de trabalho. E para entender o que muda na prática, que eu converso a partir de agora, então, com a advogada Fernanda Pimentel, que é minha amiga, querida, competentíssima, maravilhosa, e eu quero entender na prática o que muda com essa garantia dessa estabilidade para gestantes com contratos temporários. Parece uma coisa contraditória, Fernanda? Não é? Pois é, tudo bem? Uma alegria estar sempre contigo e especialmente nesse projeto tão bonito que traz conteúdo e ao mesmo tempo de forma leve, objetiva, um verdadeiro serviço para quem escuta e para a comunidade. Então, em primeiro lugar, parabéns. Obrigada. E muda, não é? Muda muito, mas, na verdade, é um assunto que há muitos anos já é debatido. E aí, quando a gente fala em estabilidade, a gente precisa olhar para as mulheres. Eu penso até que é exatamente por esta grande repetição da fala de proteção às mulheres que nós conseguimos algumas vitórias, como a que tu acabaste de mencionar. E que agora, nesse podcast, vamos explorar um pouquinho mais, Norina. Perfeito, então. Antes dessa medida, quais que eram as principais aí, vulnerabilidades enfrentadas justamente por esse grupo de mulheres, esse grupo de trabalhadores que não tinha essa estabilidade dentro do trabalho? E eu falava em semanas anteriores aqui no podcast também, até conversando com a Ciane, que a gente estava falando da dificuldade assim, em conciliar a mulher empregada e a mulher mãe, de como é que você isso, e muitas das vezes do preconceito que tem muitas vezes até no processo de contratação das mulheres por conta dessa questão, mas vai poder engravidar, vai ficar afastada do trabalho, isso acho que fica um pouco mais sensível quando a gente olha que esse contrato de trabalho ele é um contrato temporário. Pois é. E aí é importante que tu comeces falando sobre o modelo de contrato, né? Embora existam já muitas informações e a educação jurídica cada vez mais caminhe para multiplicar o conhecimento, as pessoas na prática têm muitas dificuldades em entender o que realmente é um contrato de trabalho. E nós, mulheres, acabamos ficando ainda mais expostas, seja por essas... costumo dizer por esses rótulos, né, Nori? De, eu vou contratar mulher, é mais caro, quando o filho estiver doente, ela vai faltar, a qualidade do trabalho da mulher não é tão alta como a de um homem. Além disso, já pacífico e reconhecido que a remuneração das mulheres, em geral, é menor para os mesmos cargos. Cargos de liderança também costumam ter mais homens do que mulheres, por vários aspectos culturais que carregamos. Essa modificação, até para falar um pouquinho dela, a gente tem que voltar lá para 2023, que foi quando o Supremo Tribunal Federal julgou, e alguns casos, quando começam a vir muitas decisões sobre o mesmo assunto, o Supremo Tribunal Federal tem uma ferramenta, e aí eu não vou me deter muito em termos técnicos para que seja fácil a compreensão de quem escuta. Mas vou falar de forma bem simples para que quem nos acompanha compreenda que é o objetivo. Ele faz avaliações e aí gera temas de repercussão. Um deles, em 2023, que é o 542, cuidou do quê? Exatamente do direito da gestante. Porque naquela ação pontual, que foi a que desencadeou a análise de várias outras paralelas, parecidas, a discussão era que nem todos os modelos de contrato fazem com que a mulher tenha a proteção da estabilidade em razão da gestação. E aí tinha, né, porque, mas e se for funcionária pública? Se for contrato de estágio, se for contrato temporário, se for contrato de experiência?
acabava se fazendo interpretações diferentes de acordo com a relação que a mulher tinha com a sua empregadora ou com quem ela prestava serviço. Isso, em partes, está correto, porque nós realmente temos várias formas de prestar serviço e nem todas elas são relações trabalhistas. A estabilidade que a gente olha é pela questão da relação trabalhista, né, ou da relação laboral, a gente fala assim. Por quê? É o momento em que a mulher tem menos poder de decisão. Claro que também aí já daria um outro podcast, né? Porque nós mulheres, quando somos empreendedoras, temos o poder de escolher quando ter a gestação e organizar o nosso negócio, mas somos nós por nós, então também, Exatamente. né? Mas enfim, aí vai para uma outra pauta, lá no INSS a gente tem benefícios previdenciários para cuidar disso. Aqui, o Supremo Tribunal Federal, lá em 2023, disse o quê? Olha, nós não podemos nos ater a restringir apenas para algumas mulheres se a Constituição Federal, e aí tem dispositivo normativo específico, tem os atos de disposições constitucionais transitórias, todos eles falam o quê? Que a gestante tem direito à licença maternidade e estabilidade provisória. Ponto. Não tem lá na legislação dizendo, mas se for um cargo público comissionado, não tem. Se for um contrato temporário, não tem. E aí, essa decisão, então ela não é recente, como eu falei, ela é do final de 2023, outubro de 2023, ela já organizou bastante. Porque o ministro Fux, que é o relator, ele acabou comandando, né? E a tese que se consolidou foi a seguinte, que a gestante tem sim, seja em razão de um contrato administrativo, entre a iniciativa privada, quando for contratada por prazo determinado ou indeterminado, ela vai ter acesso à licença maternidade e à estabilidade provisória. E aí tu vais me dizer, tá, Fer, mas como que agora em março de 2026 saiu uma decisão de mudança? Era justamente o meu questionamento, a demora disso aqui. Ai, meu Pois Deus, é, não era um assunto novo, como assim, né, que ela veio falar de 3 anos atrás quase. Pois bem, nosso Poder Judiciário ele é organizado em diferentes órgãos. Né? O órgão supremo é o STF, mas nós temos tribunais de acordo com as temáticas. E as relações trabalhistas, elas primeiro passam pelo Tribunal Superior do Trabalho. E era lá onde não tinha sido feito ainda o alinhamento adequado. Que foi o que aconteceu agora no final de março e ainda não está totalmente concluído o procedimento que vai, de fato, dar essa ampliação. Porque o TST, e isso já há anos, né, decidia que alguns contratos era automático. Então, o contrato por prazo determinado, por prazo indeterminado. Com isso, nós estamos falando, por exemplo, o contrato de experiência, Nuri. Eu acompanhei situações em que no contrato de experiência a mulher foi demitida, porque se entendia, né, as empresas entendiam, enfim, que como a experiência, terminou a experiência, não interessa. Não é bem assim que funciona. A necessidade de manter o vínculo. Enfim, tudo isso porque o TST já tinha consolidado seu posicionamento, mas faltava um ponto fundamental, que são os contratos temporários, que eles são prestados, é uma relação de emprego, né? Eles são prestados dentro de uma empresa, dentro de um negócio, mas como existe uma espécie de triangulação, né? De forma bem sucinta, tem uma empresa que contrata os temporários e a minha empresa contrata esta empresa que desloca alguém. É mais ou menos assim o funcionamento. É diferente de terceirizados, tá? Automático, não é assim automaticamente terceirizados. E aí, esses ficavam fora do guarda-chuva de proteção. Contratos de trabalho envolvendo mulheres
que ficavam grávidas, né, gestantes durante o temporário, não tinham reconhecimento, que foi o que aconteceu recentemente. O Tribunal Superior do Trabalho, se eu não me engano, foi o ministro Breno quem foi relator desse julgado, disse o que, olha, nós precisamos nos atualizar, precisamos rever nosso posicionamento, porque agora, mais do que nunca, está consolidado que todos os contratos de trabalho com as mesmas características devem garantir estabilidade provisória para gestantes. E aí, por isso que vem à tona e vem uma nova fase da proteção aos direitos fundamentais, não só das mulheres, mas também das crianças, com esse julgado muito importante. Quando a gente pensa nessa garantia de direitos, assim, aí olhando, fazendo, na verdade, pegando, a gente começou falando sobre a modalidade de contrato ali do CLT, né? O que está assegurado por lei para essas mulheres que estão nesse contrato de CLT e que paralelo dá para fazer com essas que estão nesse caráter aí de não estabilidade? Que o CLT sempre traz essa questão da estabilidade, né? E depois eu queria fazer um adendo aqui de uma outra questão que eu lembrei, não é exatamente sobre gravidez, mas acho que você pode me ajudar também. Bom, de forma bem simples, né? O que nós temos de contrato envolvendo relações de emprego ou não? O que é um contrato com relação de empresa? Aquele básico, bem como tu falaste, contratos que estão previstos na CLT por prazo indeterminado, que é o que a maioria das pessoas tem. Então, vai na vaga de emprego, é contratado, o primeiro momento é um contrato por prazo determinado ou de experiência. Passou o período probatório, faz a extensão até o dia que alguém decida que não quer mais, seja o empregador ou o empregado. Esse contrato tem a estabilidade após a gestação, né, até 5 meses do parto e licença maternidade para afastar-se sem a perda de nenhum direito. Então, na prática, a mulher continua tendo todos os direitos, como se estivesse elaborando, porém, permanece pelo período de licença, que costumam ser, grosseiramente falando, 4 meses, que é feito o pagamento, e aí 5 meses o total da data do nascimento como garantia mínima. Existem algumas categorias que ampliam essa garantia através de dissídios e convenções, mas essa é a mínima protegida e entregue. Contrato de experiência, como eu falei, também é um contrato da CLT e também garante, então, se durante o período da experiência a mulher engravidar, amplia automaticamente o contrato para prazo indeterminado e aí dá para ela os mesmos direitos e proteções. A gente tem o contrato intermitente, que também é CLT, né, que é só de vez em quando, igual, e o temporário. O que ele tem de diferente é essa relação de uma empresa que presta mão de obra com funcionários temporários, mas a pessoa que está ali, a mulher que está ali trabalhando, a partir dessa decisão que teve recente, vai ser tratada exatamente igual, até porque não teria lógica que só porque ela tem alguém entre a empregadora e ela, né, como a tomadora de serviço e a empregadora, não ter a proteção que é para todas as mulheres. Tu ias falar algo e eu continuei falando. Não, eu fiquei, porque enquanto você falava nesses 4 meses, assim, eu acho isso quase aviltante, assim, é muito pouco tempo para estar na companhia de um bebê para uma mãe, assim, mas é o que diz a lei, né? E eu ia te perguntar também o que na verdade, essa gestante, essa mulher que está nesse mercado de trabalho, se caso ela se descubra grávida, porque nem sempre, e deveria, né, passar por um planejamento familiar, mas sabe, a gente sabe que as coisas não acontecem assim muitas das vezes, ou na maioria das vezes. Sim. O que ela deve fazer se ela está dentro desse contrato temporário, para poder, de fato, garantir esse direito? A comunicação empresa imediata é um primeiro caminho? O que ela deveria fazer? Sim, até é muito importante essa tua pergunta. Um ponto relevante é que empregadas domésticas também têm essa garantia, tá? E essa já antes, exatamente. E isso antes mesmo do julgado, tá? Porque ela também tem contrato de trabalho e muita gente não sabe. O mesmo TST já decidiu que mesmo que a empresa não saiba, porque eu posso estar grávida e não saber, aí peço demissão, posso inclusive pedir demissão. Sem saber. Mesmo que aconteça isso, que eu empregada não sabia, não comuniquei, e pedi demissão, né, ou fui demitida sem justa causa.
eu não perdi totalmente o direito. Então, o primeiro passo, comunicar à empregadora, me colocar à disposição para voltar ao trabalho, porque é estabilidade durante toda a gestação, mais o período pós-gestação. Então, comecei te respondendo pelo final, né? Mas se eu não sou mais empregada, descobri hoje, óbvio, desde que a gestação tenha iniciado enquanto o contrato de trabalho existia, né? Esse é básico. Não fui desligada ainda. Eu estou trabalhando, mas sei que meu contrato é temporário, ele terminará nos próximos dias, na próxima semana. O que a gente sempre recomenda, até com base na boa-fé, né? Na lealdade que a parte precisa ter, comunique sua empregadora. E comunique de modo claro, comunique de modo formal. Não significa que precisa entrar com um processo judicial, mas documentar. Um e-mail, uma notificação, uma mensagem de WhatsApp clara para o meu gestor, tudo isso são elementos que dão o direito da empresa também fazer o certo e o dever de respeitar aqueles direitos da empregada. E aí, óbvio que existem posicionamentos, ou melhor, existe ainda julgamentos que vão falar que a empregada temporária não tem direito, porque eles são anteriores ao final de março, que foi quando foi decidido isso. Mas é bem recente, mas não é isso que retira o direito da empregada, né? Muito pelo contrário. Você sabe que você tem esse direito, a primeira coisa, noticie para ter a proteção. Proteção do quê? Da estabilidade que está prevista na legislação. Fernanda, muito obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com a nossa audiência por aqui agora nesse novo canal também de interação. Eu tenho dito que eu estou recebendo mulheres super poderosas aqui, mulheres que eu admiro nessas primeiras semanas assim da criação do canal, e você é uma dessas mulheres com certeza, e fico muito honrada em tê-la conhecido, estar no hall. E eu falei em amiga, porque para mim é uma amiga mesmo, assim, que a rádio me deu. E sou muito sua fã, então obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Nori, eu que agradeço. É tão bom quando estamos ladeadas por quem nós também admiramos. Então, sabe que é recíproco e é, como eu falei no início, um momento muito importante. É um serviço relevante, extremamente relevante, que tu estás fazendo ao trazer essas pautas, seja em relação a esse direito pontual da mulher, em um momento tão delicado que é a gestação, contratos que às vezes já fazem com que exista uma insegurança. Foi dada a bandeira da proteção, então nós precisamos divulgar, e estou fazendo esse trabalho tão bonito de trazer à luz, com certeza muda a vida de muita gente. Nossa, não é à toa que estás aí, né, no jornalismo, levando informação onde precisa. Conte sempre comigo. Tá certo, então. Tudo de bom pra ti, beijo e até uma próxima. Tchau, tchau. Igualmente, até. E se você gostou do episódio de hoje do Pod da Gente, fique ligado aqui no canal, compartilhe, favorite, indique, curta e se inscreva. A gente agradece. Até a próxima.